Olá, oi pessoal, tudo bem? Hoje quero fazer uma live aqui para conversar com vocês sobre as crenças, né? Identificar as crenças. De onde que surgem as crenças que a gente acaba tendo em nossa vida e não identificando como uma crença, né? Quais são as barreiras que surgem no nosso caminho e a gente muitas vezes não consegue identificar. Então, vamos falar sobre isso. Vou esperar um pouquinho até chegar um pouquinho do pessoal para a gente dar continuidade a essa live, tá? Então vamos lá, vamos começar a falar de onde surgem as crenças, né? As crenças que a gente acaba desenvolvendo e ela acaba até hoje está governando a nossa vida, elas começaram a surgir lá na nossa infância. Lá quando a gente nasceu, na nossa família, começou a surgir. Olá, tudo bem? Boa noite, sejam todos bem-vindos, tá? Vamos falar sobre as crenças, de onde surgem as crenças, né, que estão hoje governando a nossa vida. Então, eu quero trazer para vocês a origem dos nossos problemas. Os nossos problemas, eles estão baseados nas crenças implantadas em nossa vida lá na infância. Lá quando a gente nasceu, começou a ser passado a reprogramação. Ela começou a fazer uma programação em nossa mente. Os nossos pais, da forma a forma que eles sabiam, a forma que eles foram ensinados, essas programações eles foram nos repassando, né? Então, como que começa? Tem coisas que hoje está acontecendo na sua vida que você não sabe de onde elas vieram. E eu vou começar a trazer uma crença que surgiu lá na sua infância e que hoje ela está regendo a sua vida. Então, vamos lá? Olha, na sua infância, aconteceu a questão de falta de afeto. Na sua infância, então, dentro de você, existe uma informação de que na sua infância você não foi amado. Seus pais não te amaram. Porque você hoje está sendo governado pela sua criança interior. A forma como ela viu a vida, como ela recebeu o sentimento dos seus pais, hoje rege a sua vida. Então, ela não se sentiu amada. Os pais não deram o amor. Obrigada, gente. Beijo para todos. Sejam todos bem-vindos, tá? Ela não recebeu o amor que ela imaginava que era amor, né? Então, ela se sentiu que ela não foi amada. Então, hoje, você vai pegar esse não foi amado e vai projetar aqui na sua vida de agora, na sua vida de adulto. E muitas vezes onde você vai projetar essa falta de amor que você carrega da sua infância, nos seus relacionamentos. Os seus relacionamentos amorosos, você está projetando neles esse amor que você não recebeu lá na infância. Então, você vai buscar este amor no relacionamento amoroso, né? Então, a pessoa com quem você está convivendo no relacionamento, você quer receber dela este amor que você não recebeu dos seus pais. Então, esse é o caminho que você está fazendo para buscar esse amor. Não você, mas a sua criança interior está buscando esse amor no seu relacionamento de adulto. Então, porque ela não identificou amor. E saiba que os seus pais, eles te amaram sim. Eles deram amor sim para você, mas da forma que eles identificavam e entendiam que era amor, né? Então, eles te amaram, eles te deram um teto para você morar, te deram um alimento para você comer, te deu o ensino, conseguiu pôr você para estudar. Isso para eles era uma forma de amar, mas a sua criança não identificou, porque talvez para sua criança o amor deveria ser com abraços, com beijos, com carinho, dizer que te ama o tempo todo, né? Então a sua criança tinha uma forma, uma percepção de como era amar.
Então, como ela não recebeu esta forma, ela não identificou o que era amor. E hoje você procura em relacionamentos amorosos esse amor. E por isso que muitas vezes não dá certo. Por isso que muitas vezes os seus relacionamentos não se desenvolvem. Porque você está buscando um amor de pai e mãe em relacionamento amoroso, que é totalmente diferente do amor de pai e mãe. É um amor diferente. Então, essas dores que você carrega muitas vezes da sua infância são as crenças que estão regendo hoje a sua vida. Então, às vezes, sua vida financeira não deslancha, sua vida amorosa não deslancha, seu profissional, porque você está carregando dentro de você uma crença de que você não foi amada. E porque as pessoas querem sempre receber provas de amor. Então, se você me ama, me prova. Estão sempre querendo buscar formas de provações, né? E não identifica o amor. Porque o amor, ele tá em tudo. Tá em tudo, na forma de agir, na forma de falar. Só que tem muita gente que tem um tipo de amor e quer que aquele amor seja de igual em todos os setores. Então, esse é um tipo de crença que você carrega, de que não se sentiu amado. E você vai sair buscando por aí provas que você é amado, né? E outra forma que você recebeu lá na infância e que você está projetando hoje aqui na sua vida de adulto. Você se sentiu rejeitado por alguém que você amava muito, seja familiar, seja na escola, que você não se sentiu amado. Se sentiu uma rejeição. Então, hoje, por você ter se sentido rejeitado lá no seu passado, na sua infância, hoje tem as coisas que chegam se apresentando para você, é de forma para você perceber a rejeição ali. Você vai se sentir rejeitado em certos lugares, você vai se sentir rejeitado por certas pessoas, porque essa crença vai se apresentar para você aqui, para que você possa curar ela. Enquanto você não curar essa crença, não transformar, não compreender e não pôr luz, ela não vai se dissipar. Então você precisa entender, compreender e colocar luz nessa crença. Transformar, trocar ela. Substituir por outra informação, fazer uma reprogramação nova na sua mente, dessa crença que você carrega, né? Porque cada um vai dar, gente, aquilo que tem, aquilo que pode, e a percepção que ela tem da vida. Então, nós não podemos exigir do outro que ele nos dê aquilo que nem nós mesmos temos por nós. Porque, primeiro, para que você se sinta amado, você tem que se amar. Você tem que ter um amor por você. Tem que amar você acima de tudo. Então, se você não se ama, como é que outra pessoa vai poder te amar? Se você não está se amando. Se você não se aceita como você é. Né? Fica difícil do outro te amar a partir do momento que você não se ama. Quando você se ama, o outro também vai te dar o amor ao nível do que você se dá. Tá certo? Outra forma de crença que você carrega lá da infância, que está projetando hoje aqui na sua vida, seus pais foram muito exigentes com você. Exigiram a perfeição de você. Que você teria que ser perfeito em tudo. Que você teria que fazer, quando fosse para a escola, tinha que ter notas excelentes. Tinha que tirar sempre nota 10. Né? Foram exigentes com você. Então, você sentiu o peso dessa exigência. Porque a exigência, gente, ela paralisa. A perfeição paralisa as pessoas. Quando você tem pais exigentes com você, isso te paralisa. E hoje, na sua vida de adulto, você se sente paralisado. Muitas vezes, em atitudes que você precisa tomar, você paralisa. Porque vem à tona isso lá do passado. As exigências que seus pais fizeram com você, hoje você está sendo com você mesma. Ou você mesmo. Você está sendo exigente com você, que tudo que você faz tem que ser perfeito. Porque você está repetindo um padrão dos seus pais com você mesmo. Né? Então, lembre-se disso. Ser exigente consigo mesmo te paralisa. A forma da gente fazer essa troca de crença é
se acolhendo, se aceitando, se apoiando, se amando e compreendendo que eu estou fazendo o melhor que eu posso e tá tudo bem. Você não precisa ser tão exigente com você. Ser excessivo em tudo que você faça tem que estar sempre perfeito. Quanto mais você exige de você, mais te dói, mais machuca você. Então faça as coisas que está sempre ao seu alcance, sem precisar exigir tanto, sem doer tanto o que você precisa fazer. Porque muitas vezes você só está repetindo aquele padrão, como seus pais foram com você, você está sendo com você hoje, né? Você está sendo exigente com você. E sempre que a gente é muito exigente conosco, isso nos machuca, né? A gente vai além do que a gente já está conseguindo, então machuca. Então como que eu posso fazer essa troca de crença? Observando, me acolhendo, tendo um apoio por mim mesma, me aceitando, entendendo que cada um tem o seu limite para ir, né? Que exigir demais nos machuca. Exigir perfeição nos paralisa. Então, observa aí na sua vida, se você não está sendo tão exigente assim com você em tudo aquilo que você está fazendo, é hora de você passar a trocar essa crença. Que nós vamos buscar sempre fazer o melhor, com muito amor, com muito carinho e dedicação. Mas não pode ser excessivo, não pode me paralisar. O que eu quero, o que eu desejo, o que eu quero fazer não pode me paralisar. E muitas vezes você se paralisa por causa dessa crença que você está carregando lá da sua infância. É como se os seus pais estivessem falando dentro da sua mente, sendo exigente com você hoje, agora, já na sua vida de adulto. Então, como é que eu posso fazer isso? Você tem um trechinho, uma frase que você pode copiar e escrever para você falar com você mesmo. Para você curar essa crença e trocar por uma crença nova, tá certo? Olha, então eu vou passar a falar para vocês, ó. Agora é hora de se libertar dessas crenças. Escolha agora o que você quer para você. Perdoe a todos e a você mesmo. Quando você passa a se perdoar e a perdoar as pessoas que te machucaram no seu passado, você traz a cura. Você faz a mudança do processo de crença que tem na sua mente. Você precisa trocar, colocar uma crença nova no lugar dessa crença antiga que te colocaram, que implantaram dentro de você. Como é que a gente faz a troca? Substituindo, deixando de agir e pensar daquela forma e fazendo um novo pensamento, trazendo uma nova programação para minha mente. Então, eu passo a me acolher, passo a trabalhar dentro de mim essas informações, acolhendo, limpando e trazendo um novo pensamento em cima desse meu modo de pensar, fazendo trocas de pensamento, né? Porque a nossa mente, gente, ela não identifica aquilo que você está pensando, falando e sentindo da realidade, se ela está acontecendo ou não. A nossa mente, ela traz aquilo que você sempre afirma, que você pensa e aquilo que você sente. Ela traz para a nossa realidade. Então, você precisa fazer novos pensamentos, trazer novos pensamentos para dentro da sua mente, para que você possa trocar as crenças, colocar uma crença nova dentro de você. Porque a mente, ela não vai identificar se é verdadeiro ou não. A nossa mente, ela é como se fosse um plástico, que ela estica, ela diminui de acordo com as informações que você coloca na sua mente. Os pensamentos que você mais alimenta no decorrer do seu dia, são eles que vão trazer a realidade para a sua vida. Então, observa o que você pensa, observa a forma como você se trata, como você se enxerga, como você se vê. A forma como você se vê e a forma como você se trata é a forma que os de fora também vão tratar. Hoje você já está numa vida adulta. Hoje você já identificou que a responsabilidade da sua vida ela é completamente sua.
Você não depende mais de um outro ser como quando você era criança. Hoje, você já é adulto e é responsável por tudo que acontece na sua vida. E você também é dono dos seus pensamentos. Eu não consigo fazer você pensar por mim. É você que pensa por você mesmo. Então, os pensamentos que você alimenta, que você traz para o seu dia a dia, são esses pensamentos que vão reger a sua mente. E muitas vezes você não está pensando na sua vida do hoje. Você fica sempre voltando na sua vida lá do passado. Você fica lá buscando os sofrimentos da sua infância, né? O que você vivenciou, o que você passou, você está buscando e trazendo à tona hoje para sua vida, querendo que se repita, porque aquilo que a gente fica alimentando nos pensamentos é o que a gente está pedindo, né? Então, para identificar as crenças, veja a forma como você está vivenciando a vida hoje. Dentro de você, quem é que está se comportando, quem é que está agindo? É você adulto ou é você criança? Os ensinamentos e as crenças que foi colocado dentro de você. Como é que está sendo sua vida hoje, nessa vida de adulto? É você que pensa por você mesmo, como um adulto, ou você pensa como uma criança que só fica reclamando e lamentando as coisas que já se passaram e que você perdeu na vida? Tem que ver quem é que está regendo a sua vida hoje, se é você adulto ou se é a sua criança, né? Que está agindo como forma de birra, de querer as coisas porque quer e tem que ser do jeito da criança, não é assim. Hoje você é adulto e é responsável por aquilo que você faz, por aquilo que você fala, e você é responsável por sua felicidade, por seu modo de viver, é você adulto. É você adulto trabalhando e limpando suas crenças, as crenças que foram implantadas em você desde a infância, né? Existem as crenças, gente, que são as crenças limitantes, que elas vão te limitar na vida, e existem as crenças que são religiosas, né? Uma das crenças que te limita é quando lá na sua infância alguém te disse que você não era capaz. Ou alguém da família, ou um irmão, ou um amigo, alguém, em algum momento foi falar para você que você não era capaz. E aí te colocaram uma programação falando que você não era capaz, e você acreditou. E você pegou essa crença. E hoje você faz de tudo para provar para todo mundo que você realmente não é capaz. Por causa de uma crença que você tomou como verdade, que falou que você não era. E você é capaz de tudo aquilo que você deseja. Tudo aquilo que você deseja conquistar, você é capaz para conquistar. Basta você criar um caminho para você chegar onde você quer. Então, se lá na infância alguém te limitou falando que você não era capaz, troque essa crença e fale para você mesmo: eu sou capaz. Faça afirmações: eu sou capaz, eu posso, eu consigo, eu quero, eu vou chegar lá. Substitua crenças, gente, fazendo novas afirmações para sua mente. E não alimentando essas crenças antigas do que foi te passado. Então você passa a substituir, a fazer trocas de crenças na sua mente. Como é que eu faço as trocas de crenças? Afirmando novas informações. Trocando aquela crença e identificando que aquilo não é real, aquilo não foi verdadeiro, pelo que eu acredito hoje. Hoje eu acredito na minha mente, hoje eu desenvolvi uma metodologia de programação mental nova e que eu acredito em mim. E que eu consigo fazer as coisas que eu quero e que eu consigo chegar onde eu quero. Porque eu deixei para trás as crenças do passado. Eu não sou mais aquilo. Eu vivenciei aquilo, mas aquilo não precisa estar em mim hoje. Hoje eu já penso diferente, hoje eu sinto diferente, hoje eu ajo diferente, não sou mais aquela do passado, né? Então, quando a gente faz essa troca, essa substituição, a gente limpa essa crença. A gente coloca uma crença nova, né? Obrigada, Celita.
Então a gente faz a troca de crença, quando eu substituo por uma crença nova. Porque antes as pessoas te falavam que você não era capaz, mostre para eles que você é sim. Hoje eu sou capaz, hoje eu consigo, hoje eu tenho controle. Eu estou no controle hoje da minha mente e da minha vida. E eu determino como tem que ser. Eu que escolho como é que tem que ser a minha vida, a forma de viver e as coisas que eu quero para mim. Sou eu que escolho, você faz escolha o tempo todo. E todas as escolhas que a gente faz, gente, você vai abrir mão de alguma coisa para você ter outra, né? Então, como é que eu faço a troca de crença? Escolhendo novas. Eu escolho novas crenças agora. Eu escolho agora acreditar em mim. Eu não exijo mais de mim tanta perfeição. Não preciso ser tão perfeita. Eu só preciso ser eu. Quando eu passo a ser eu de verdade, então eu estou plena, eu estou completa dentro do meu ser, me aceitando e me aprovando diante daquilo que eu sou, diante daquilo que eu quero ser, e não o que o outro quer que eu seja. O outro, pouco importa para mim, o que ele quer, o que ele deseja sobre a minha pessoa. O que importa para mim é o que eu desejo de mim, o que eu quero, o que eu penso sobre mim, né? Não é o outro que vai determinar quem eu sou, como eu devo agir, como eu devo pensar. Sou eu que faço as minhas escolhas. As crenças, elas vêm sempre para te limitar. Tudo aquilo que te colocam como informação de que você não pode, que você não consegue e de que você não é capaz, tudo são crenças limitantes. Tudo está te limitando. A crença limitante já está falando no nome. Limitante, ela te limita. Ela fala, você vai só até aqui, daqui para frente você não pode passar. Por que você não experimenta passar um passo à frente daquilo que fala que você não pode ir? Por que você não experimenta dar 2 passos à frente daquilo onde falam que você não pode ir? O dia que você dá 1 passo, 2, 3, você vai ver que era só limitante mesmo, que você é capaz de ir muito além, né? Então, é a forma que a gente faz de mudar as crenças, indo além delas, indo além daquele limite que foi imposto. Foi te colocado um limite que você não poderia ir além dessa crença. Não faça isso não pode. Você não consegue fazer, deixa para outro fazer. Não é assim. Quando as pessoas têm um sonho para realizar, elas vão atrás para realizar o que elas desejam. Ou você vai realizar o seu desejo, ou você vai realizar o desejo de alguém. É só você fazer uma escolha. Qual é o desejo que você quer realizar? O seu ou o desejo dos outros? Você que escolhe, né? É você que faz a sua escolha de qual desejo que você vai fazer. Você deseja realizar o seu sonho ou deseja realizar o sonho do outro? Quando você decide fazer uma escolha de mudança na sua vida, você faz. Escolha mudar. Escolha fazer novas escolhas. A escolha, gente, o nome quando se fala assim, ó, livre-arbítrio. As pessoas têm um medo dessa palavra, desse nome, livre-arbítrio. Livre-arbítrio nada mais é do que livre escolha. Você é livre para fazer as suas escolhas. Quando você escolhe o que você quer fazer, você está usando o seu livre-arbítrio de escolher o que é que você quer, né? Então, quando você tem um sonho, vai atrás do seu sonho. Você escolheu vivenciar o seu sonho. Então, das duas, uma. Ou você vai realizar o seu sonho, ou você vai realizar o sonho de alguém. Escolha. Qual é o que você quer fazer? Você quer fazer a realização do seu sonho ou a dos outros? Porque lá na sua mente vai ter crenças que vão estar lhe dizendo, vão te limitar, falando que você não pode, que você não consegue, que você não é capaz. E você vai fazer o contrário. Você vai mostrar que você é capaz, você vai mostrar que você consegue e que você pode. Quando você faz a troca, substitui, tira o não e coloca o sim no lugar, você faz uma mudança. Você muda na sua mente, sim, eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Quando você alimenta essa crença nova, você deixa a velha para trás. Você se livra, você dissipa aquela crença
que tinha na sua mente do passado, que foi implantado na sua infância. Que muitas vezes na sua infância foi falado para você que você não era capaz, que você não podia. Então, quando você pega e fala para você mesmo, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, você faz a mudança. Você faz a mudança de crença dentro de você, dentro da sua mente, porque você passou a acreditar que você é capaz. Gente, a nossa vida, ela é feita de crenças. Dois tipos de crença a gente carrega: a crença limitante e a crença religiosa. São essas duas crenças pesadas que dominam as pessoas, que as pessoas carregam dentro de si. A limitante já fala, vai só te limitar. Ela vai colocar como se fosse um espaço que você pode ir até um determinado momento, até uma parte do caminho e depois você não pode ir mais. E como que eu quebro essa crença limitante? Indo à frente. Dando 2, 3 passos adiante de onde falou que não era para você ir. Quando alguém te disse que você não era capaz de fazer algo, vai lá e faça. Vai lá e faça. Porque daí você mostrou. Eu consigo. Eu fui além do que me limitaram. Então, quando você vai além do que te limitam, você quebra a crença, a limitante. Você quebra a crença limitante, né? E a crença religiosa é a que é mais pesada para as pessoas quebrarem e trocarem, se livrarem dela. Porque quando você segue muito dentro de uma religião a limitação que ela coloca, você tem medo de passar um passo à frente, de ir adiante. Você tem medo, porque você tem medo de ir para o inferno, você tem medo de morrer e não ir para o céu, né? Você tem medo de ser queimado. A crença religiosa, ela faz uma lavagem cerebral nas pessoas, que não vão te deixar você seguir adiante. Tudo é pecado, tudo não pode, Deus não gosta, Deus vai te castigar. Aonde isso, gente? Se a gente for estudar e pesquisar sobre religião, você vai ver qual é a função dela na vida das pessoas, o que elas estão fazendo na vida das pessoas, né? Só colocando medo, paralisando as pessoas. É uma forma que nem igual na infância, que sempre te paralisavam, sempre exigiam de você uma perfeição. E na religião, nas crenças, elas vão estar exigindo de você uma perfeição também. Você tem que ser perfeito, né? Agir como Jesus agiu. Sendo que a forma como Jesus viveu na Terra, gente, não é passada a verdade. Eu sinto muito em dizer para vocês, mas não é passada a realidade. A verdadeira história de Jesus não é passada, não é falada. É poucas pessoas que têm acesso à verdadeira história de Jesus. E a igreja, a religião pegou e usou a imagem e a vida dele para limitar as pessoas, né? Então, quando a gente vai pesquisar mais a fundo as crenças religiosas, a gente chega na história verdadeira de Jesus. A gente vai além do que foi nos passado. E aí, quando a gente vai além, a gente vai descobrindo uma nova realidade, uma história que omitiram e que acabaram deturbando ela na hora de passar para a gente, porque passou de uma forma limitante. Para que você tenha medo do julgamento, tenha medo de você ser condenado, de você não herdar o reino do céu. E é bem diferente do que é falado. Tem gente que dá salto alto, pulos altos, quando você mexe na crença religiosa dela. Ela rejeita, né? O ego dela não permite mexer, nem cutucar essa ferida, que mexe no ego. Mexe no ego. Então, trabalhar as crenças, limpar as crenças, tem que ter muita coragem para ir a fundo nesse assunto, porque vai doer, tá? Vai doer, vai machucar. As crenças, elas vão doer, mas é justamente isso mesmo. Você tem que fazer a troca. Você tem que fazer troca de crença para mudar a sua vida. Porque se você não implantar uma crença nova, você não muda a sua vida. Você vai continuar repetindo o mesmo padrão. De tudo que você já viveu, você vai continuar vivendo mais do mesmo.
né? Vai ser mais do mesmo que você vai ter na sua vida. Você tá andando em círculo. Já observou para sua vida como que tá? É como se você estivesse andando em círculo, repetindo o mesmo caminho, Você já parou para observar como é que você vive? Todos os dias você se levanta da mesma forma, com as mesmas atitudes, com os mesmos pensamentos, faz o mesmo trajeto para o seu trabalho, faz as mesmas coisas lá, porque você está num piloto automático. Você está só repetindo padrão, só seguindo uma sequência de vivência, sabe? Só repetindo um padrão. Porque você vive em cima de uma crença. Só por isso você repete os padrões. Pela forma como você vivencia o seu dia a dia, as coisas que você faz, você acaba repetindo o mesmo padrão. Você vive no piloto automático, fazendo todos os dias as mesmas coisas. Porque você não para e observa como é que você acorda, como é que você age no seu dia a dia. Começa a observar como é que você pensa, no que é que você pensa. Já parou para analisar isso? Como é que você pensa, como é que você age no seu dia a dia? Você está simplesmente repetindo um padrão que foi colocado dentro de você. Só isso. Né? Quando você acorda, que você desperta, você muda. Você muda. Quando você desperta a sua consciência, você começa a mudar a forma de pensar, começa a mudar, começa a analisar, começa a observar como é que você pensa, como é que você sente, como é que você age quando você desperta. Porque muitas vezes você está só andando em círculo, repetindo um padrão. Você não se desenvolve, você não sai dessa roda de samsara. Sua vida fica só se repetindo. Dá uma melhoradinha, dali a pouco vai e despenca de novo. Dá uma melhoradinha, vai e despenca de novo. Então, você está só repetindo um padrão. Você está só vivenciando a mesma crença que está ali desenvolvendo sua vida. Porque você está vivendo só em cima desse tipo de crença. Você se levanta, faz a mesma coisa todos os dias, vai trabalhar pelo mesmo caminho, faz a mesma rota, as mesmas coisas todos os dias e não percebe que você está vivenciando um piloto automático. Você está num piloto automático, né? Repetindo as mesmas coisas, todos os dias as mesmas coisas. Então significa que dentro de você existe um padrão, existe uma crença na qual ela está se repetindo todos os dias. Todos os dias ela se apresenta para você, essa crença dentro de você. E você ainda não percebeu. Porque enquanto você não perceber a crença se apresentando ali, ó, no seu dia a dia, você não consegue mudá-la. Você não consegue fazer a troca de identificar a crença e fazer a troca dela. Você tem que identificar. Porque é que você está repetindo um padrão constante na sua vida. Por causa de uma crença que você está alimentando. Você está alimentando a mesma crença todos os dias. Só você se questionar. Você faz algo de diferente? Pensa fora da caixinha? Ou você só pensa as mesmas coisas todos os dias, as mesmas coisas? Então você está vivenciando um padrão e repetindo um padrão. Igual quando eu percebi que eu estava vivenciando um padrão e repetindo o mesmo padrão da minha família. Quando eu olhei para a minha história de vida e vi que a minha vida estava sendo repetida igual a vida da minha mãe, igual a vida da minha avó, eu identifiquei o padrão. Vi que tudo que aconteceu na vida da minha avó foram as mesmas coisas que aconteceram na vida da minha mãe. E as coisas que aconteceram na vida da minha mãe, eu estava vivenciando na minha vida. Eu estava repetindo aquele padrão, aquela crença. Ela estava sendo manifestada em 3 gerações. Quando eu identifiquei que a minha vida estava simplesmente repetindo um mesmo padrão
que a minha mãe vivenciou e a minha avó, eu acordei para o meu despertar. Eu falei, tem algo de errado aqui. Porque o que aconteceu na vida da minha avó, aconteceu na vida da minha mãe e está acontecendo na minha vida. Então eu identifiquei que ali tinha um padrão, repetindo. E foi na hora que eu acordei para a vida. E como se tivesse feito assim, acorda. E eu acordei e observei esse padrão repetitivo. E a partir daí eu fiz a minha mudança. Eu falei, não, eu escolho mudar. A partir de agora eu quero fazer a mudança na minha vida. Eu não quero mais seguir um padrão que não é meu. Esse padrão é o da minha avó e o da minha mãe. Não é o meu padrão de vida. Eu escolho agora mudar as minhas crenças e esses padrões. Passei a buscar conhecimento, a fazer leituras de livro, a assistir palestra, a fazer estudos, cadernos e livrinhos o tempo todo estudando, buscando como é que a mente funciona. Porque do jeito que estava a mente da minha avó, foi a mente da minha mãe e passou para mim. Eu falei, eu vou mudar, eu vou encerrar esse ciclo aqui e vou fazer uma nova descoberta da vida. Como é que a nossa mente funciona? Por que é que eu estou repetindo esse padrão de família? Eu estou fazendo a mesma coisa que a minha mãe fazia e que a minha avó fazia. Tudo estava acontecendo igual. Quando eu identifiquei, eu passei a fazer a mudança. Falei, eu encerro esse ciclo repetitivo aqui. E a partir de agora, eu crio um novo ciclo de vida para mim. Porque agora eu vou vivenciar a minha vida. Eu não vou mais repetir a vida das minhas antecessoras, né? Eu passo a criar um padrão novo, a ter outro pensamento e outra visão de vida a partir de agora. E eu comecei a fazer a busca, os estudos e passei a transformar a minha vida. Hoje eu faço as coisas que eu gosto, da forma que eu gosto e vivencio as experiências que eu busco para experienciar. Porque eu mudei uma programação aqui, Eu fiz uma reprogramação mental na minha mente. E eu passei a escolher como é que eu quero viver. O que é que eu quero vivenciar na minha vida? Eu fiz a mudança. Mudei os meus pensamentos. Quando você muda os seus pensamentos, você muda os seus sentimentos. E quando você junta pensamentos e sentimentos, e você pensa, fala e age diante daqueles novos pensamentos, você está fazendo uma nova reprogramação. Você está mudando a sua vida, está encerrando os ciclos do passado e trazendo ciclos novos para a sua vida. A partir daquilo que você passa a observar, aquilo que você passa a pensar, aquilo que você passa a alimentar na sua mente. A vida ela é feita de crenças. Quando você muda as crenças que estão aqui na sua programação, quando você faz uma mudança de pensamento, você reprograma a sua mente. Você sai daquela rotina repetitiva, um padrão que você fica repetindo, sempre fazendo a mesma coisa, vivenciando as mesmas coisas. Quando você faz essa quebra de ciclo, você passa a vivenciar coisas diferentes, passa a viver coisas diferentes. Porque você mudou a programação da sua mente. Você se libertou das crenças que você carregava, né? Então, existe sim, gente, possibilidades e formas para a gente fazer as mudanças de crença. A gente só precisa ficar em observação para identificar qual é o padrão que está se apresentando na nossa vida. Em que é que você acredita? Aquilo que você acredita de verdade é a sua crença. E quando você começar a questionar aquilo que você acredita, se aquilo é verdade isso que eu acredito? Quando você começa a questionar, você faz a mudança. Porque daí você vai ver que aquilo não é real e que nem é verdade aquilo que você alimentava como uma crença. Não é verdadeiro. Então você muda de crença. Não acredita mais naquilo e passa a acreditar em coisas novas. Tá certo? Essa é a dica que eu queria deixar para vocês hoje. Como é que a gente faz uma mudança de crença? Como é que eu identifico? Eu identifico uma crença diante daquilo que eu acredito que é real e que é verdadeiro. E aquilo que é verdadeiro, que eu penso que é, aquilo tem que ser. Se não é, então por que não é verdadeiro? Essa crença não existe. Ela só foi implantada. Uma história que foi contada e implantada. Ela não é mais verdadeira para mim, né?
Então eu troco de crença. A gente troca as crenças, gente. Tem que trocar as crenças. Quando você troca as suas crenças, quando você troca no que é que você acredita, você faz a mudança na sua vida, fazendo a troca de crenças, né? Identificando e observando ela e vendo que ela não está te levando a lugar nenhum. Essa crença não está te levando a lugar nenhum. Então você faz a troca, substitui por uma outra crença. Passe a acreditar em outras coisas. Tá certo? Muito obrigada pela participação de todos vocês que passaram aqui. Muito obrigada. Obrigada pelo seu carinho de estar presente na minha live. Tá certo? Estou aprendendo a trabalhar nas lives. E aos poucos eu vou criando mais e mais coisas para falar aqui com vocês. Tá certo? Muito obrigada. Super beijo. E até o nossa próxima live aqui.